Quem? Sou eu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa vida para vocês. Dando vazão às conexões possíveis, à realização do momento e o que pode ser feito no aqui e no agora, damos continuidade ao programa Quem? Sou eu. Num novo formato, numa nova temporada, adentrando 2021, início de ano e continuidade da vida. Eu convido hoje a participar do programa minha grande amiga, acrobata, multiartista, arquiteta das construções artísticas circenses, é uma das fundadoras da companhia La Mala, junto com seu companheiro Cosmai e sua filha Dora, a minha querida Marina Bombachini. Oi, Dani. Primeiro te agradecer pelo convite para participar desse programa tão lindo que você faz e tão importante, né? Há um espaço para a gente falar e se ouvir, espaço de escuta, né? E de exposição também. Minha amiga, eu agradeço muito você ter topado esse formato de programa. E agora eu te pergunto, quem é Marina Bombachini?
entender quem sou eu. Nossa, eu acho essa pergunta bem difícil, assim. Eu tô sempre numa busca, assim, de entender quem sou eu. Não sei você, como é que é. Eu não gosto muito de me apresentar conforme a minha atividade, assim, né? Sobre o meu trabalho. Eu sou muito o meu trabalho, mas eu não sou só o meu trabalho. E o meu trabalho tem muito do que eu sou. Então, posso dizer que eu sou uma pessoa inquieta, muitas vezes insegura e que está sempre buscando aprender. Acho que eu tô sempre com a antena bem ligada, assim, no movimento. Também sou uma pessoa que diz: peraí, Dani, eu preciso terminar de limpar o banheiro, depois eu faço o vídeo. É uma pessoa muito comum, né? Bastante comum. Mas como toda circense, nem tão comum assim. A gente tem uma vida muito preciosa de conexão com o corpo e com o movimento, né? E dentro de mim, sinto que eu sou uma mulher que tem uma menina. Uma menina que tá sempre com vontade de fazer estrela no corredor do supermercado. Embora eu não tenha ido ao supermercado, né? Tenha ido muito, esteja indo muito pouco. Eu andei indo no supermercado, mas tenho ido pouco. Te respondo quem sou eu? Bom, todas vocês devem estar se perguntando, que lugar é esse que Daniela está? Opa, esqueci minha flor. Que lugar é esse que Daniela está? Não posso deixar de agradecer a nossa querida Cris Nicholson, dona dessa Casa das Artes aqui no Embu. A Cris é uma cineasta maravilhosa, cineasta mais circense que eu já conheci. Vale a pena vocês pesquisarem o trabalho dela. E gratidão imensa por você abrir esse espaço para nós artistas. Marina, minha amada, gostaria de te perguntar como surgiu o circo na sua vida? O circo surgiu como prática na minha vida de uma forma muito inusitada. Eu estava no último ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E aí um professor meu assistindo na banca, né? No final dessa apresentação, ele falou assim: Marina, eu vejo que você trabalhou muito, dá pra ver pelos seus desenhos, mas eu não consigo entender seu trabalho. Você precisa buscar uma forma, assim, para aprender a se expressar. Vai buscar um curso de teatro ou de oratória, sei lá, ele falou. E aí, na época, eu tinha um amigo meu, eu tava muito presente e ele contava pra mim sobre... ele é palhaço, o Alê, e contava pra mim de uma forma muito encantada sobre a pesquisa do palhaço, né? E eu falei, puxa, né, acho que é um caminho, né, pra eu aprender a me expressar. E aí eu morava em São Bernardo na época, e perto do escritório onde eu fazia estágio, tinha uma faixa de um programa que chamava Juventude Cidadã. E aí eu vi lá curso de teatro, palhaço, tecido e vários outros. Aí e eu me inscrevi nesses 3. O de palhaço eu fui numa aula, nunca mais voltei. O de teatro, não consegui vaga.
E eu continuei no de tecido. Meu primeiro professor de circo foi o Geisel, da Companhia Diálogos Acrobáticos. E depois eu conheci o Cosmai na Escola Livre de Teatro de Santo André. E como eu tinha um histórico de práticas corporais, assim, desde muito pequena eu fiz ginástica olímpica, que hoje chama ginástica artística, estudei balé na adolescência. Então eu tinha alguma facilidade, mas não muita. Eu era muito fraca, não conseguia, então... E estava no momento de transição. No final das contas eu me formei. Essa primeira apresentação foi muito ruim, eu tirei uma nota ruim. E depois, quando eu apresentei o trabalho no final do ano, eu tirei 10. Então eu concluí meu objetivo de conseguir apresentar meu trabalho. E depois que eu conheci o Cosmai, a gente começou a praticar junto a acrobacia em dupla, e nosso trabalho e relacionamento começou tudo junto. E aí eu comecei no início eu achei que eu ia conseguir levar essas duas carreiras assim ao mesmo tempo, mas o circo foi tomando conta do meu dia a dia e do meu corpo e do meu coração, e eu fui abandonando a arquitetura. Mas eu sinto que a arquitetura atravessa muito, assim, me atravessa muito nas minhas escolhas estéticas, nos meus trabalhos, né? Então, esse foi o início da minha jornada como artista circense. Minha amada, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente quais são os lugares que você transborda na sua vida com a sua arte, com o seu talento. Uau! Onde eu transbordo? Em que lugar na minha arte eu transbordo? Eu acho que eu vim descobrindo assim ao longo da minha carreira artística que o lugar onde esse lugar está na simplicidade. Eu sinto que eu me conecto muito com o público exatamente na minha condição humana e de vulnerabilidade. Tem sido essa uma busca constante no meu fazer, a simplicidade e a minha humanidade mesmo. Nos trabalhos mais recentes isso ficou mais evidente, né? Tô falando do íntimo e do Bloom. Qual é a sua especialidade como mulher circense? O que o circo traz para você de superpoderes? Eu acho que dentro da companhia eu sou muito múltipla e atuo muito como idealizadora dos projetos. Não tô falando só de projeto assim, de escrever projeto, edital, mas idealizadora do caminhar da companhia, né? Gosto disso, assim, do que eu faço, das escolhas para a companhia, né? Nesse lugar de idealizar para onde a gente vai e escolher os temas dos espetáculos também. Foi um lugar que eu descobri uma potência, e agora no Bloom foi muito bom encontrar esse lugar que eu assumi a dramaturgia do espetáculo e de descobrir essa minha potência de organizar, né? Organizar o espetáculo, não de uma maneira muito lógica, porque eu sou bem pouco lógica. Sou bastante idealista e
e crio de uma maneira bastante caótica, mas organizar esse caos foi uma descoberta, assim, uma parceria muito bonita com o Cosmai, que dirigiu e que fez acontecer essas ideias, essa organização de ideias que foi o espetáculo, que foi o Bloom. E minha especialidade como circense, eu sou acrobata, desde que eu me entendo por gente, sou acrobata. Trabalho com acrobacia em dupla, principalmente. Agora, no trabalho mais recente, trabalhei com um coletivo, com outros 6 acrobatas, né? Eu, Cosmai e mais 5. E também pesquiso equilíbrio, tentando ser uma pessoa equilibrada na vida. Então, para um novo trabalho, eu estou pesquisando bastante equilíbrio com você, né? A gente faz tempo a gente tá junto pesquisando equilíbrio com o Marcelo, Maria, querida, Maíra. É isso. Má, eu sei que a pandemia te trouxe coisas e te tirou coisas. Como era a sua vida antes? Como foi a sua vida no primeiro ano de pandemia em 2020? E como está a sua vida hoje, em 2021? Oi, Dani. Vocês devem estar se perguntando onde é que eu tô, né? Não sei se a Dani vai contar que a gente gravou essa entrevista em várias etapas. Peraí, já volto. Hoje eu tô na casa da minha mãe, procurando uma colher. Peraí. Hoje eu tô na casa da minha mãe, com a Dora, e respondendo sua pergunta, Dani. Eu até falei pra Dani assim, que era uma pergunta bem difícil pra mim, pra eu responder, que toca em mim em lugares muito íntimos, né? O que eu perdi, o que eu ganhei na pandemia. Tô entendendo esse momento, entendendo não de que eu entendi já, que eu tô buscando entender esse momento como um momento de transição. E essa transição a gente não sabe muito bem quanto tempo leva para ela acontecer, né? E às vezes isso me causa muita angústia, tenho sentido muito medo também. Concretamente, né, o que eu perdi assim, nessa pandemia, meu pai faleceu e ao mesmo tempo conquistei, assim, difícil falar isso, assim, uma autonomia forçada, assim, né, no lugar de eu ter que fazer escolhas que foram muito difíceis mas assumi, assim, a responsabilidade das minhas escolhas. Então isso foi um ganho forçado, mas foi, né? E contar um pouco como que era a minha vida antes da pandemia, durante esse primeiro ano e como tem sido agora, né? Antes da pandemia eu transitava entre Piracá e São Paulo, treinando e ensaiando e dando conta de levar minha filha na escola, buscar, e além dos treinos e ensaios, as apresentações, as viagens para se apresentar, que eu sinto muita falta de ter contato com o público. Até contar assim que eu fiz algumas apresentações gravadas e no final de todas elas, assim, não é figura de linguagem, eu dei uma choradinha, mas realmente, assim, olhei para aquele lugar vazio, assim, cadê as pessoas, né? Onde elas estão? Tipo, acabou o espetáculo, e agora? Seria um
trocar impressões sobre a apresentação, um momento muito rico, né? Esse depois do espetáculo. Então essa era a minha vida antes. Aí durante teve esse momento muito difícil, assim, enquanto meu pai estava doente. Ele faleceu do Covid também. Então esse momento de lidar com o cuidado da minha vida, da minha casa, tentar o máximo possível que fosse um ambiente saudável para minha filha viver, né? Buscar esse equilíbrio para a vida. E durante foi isso, e também fiquei muito sozinha em casa com a Dora, com minha filha, que chama Dora, porque o Cosmar iniciou a construção da nossa casa entendendo que era um bom momento, assim, porque a gente não ia ficar um bom tempo sem se apresentar, sem trabalhar. Então ele queria aproveitar esse tempo e eu, como parceira, assim, topei. Não foi fácil também topar. Então fiquei muito sozinha em casa com a Dora e também comecei a estudar mais sozinha, porque sempre trabalhei muito com ele. Só um instantinho. A partir também dessa experiência foi um ganho também, foi muito rico encontrar esse lugar de pesquisa e de criação cênica solo, né? São os trabalhos que eu desenvolvi durante a pandemia de vídeo nesse primeiro ano. E agora, a partir de outubro, a gente se mudou para a casa que está em construção, então é como eu estou vivendo agora. Então hoje eu estou na casa da minha mãe porque está muito caótico lá e não dava para ficar lá com a Dora. E estamos vivendo no meio da construção, que é um espaço que a gente quer muito receber pessoas para estar junto, para treinar, para criar. E também um espaço que eu tô entendendo de criação e cultivo, assim, né? Tô pegando um lote grande, uma área grande, tô plantando bastante, então eu estudei sobre agrofloresta, sistemas agroflorestais. Então tô assim, mas sozinha é bem difícil de implantar, né? E tô buscando essa reconexão, esse aprendizado de lidar com a terra. Aqui, tentando me equilibrar, porque não tá fácil, né, minha gente? Minha amiga Marina, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, dos momentos inesquecíveis que você viveu com o circo e com a sua família. E também saber um pouco como é ser artista de circo no Brasil, sabendo que você tem uma experiência internacional. Ah, Dani, que pergunta legal, poder contar um pouquinho do que eu já fiz. Eu contei como eu comecei já, né? Agora dos trabalhos, assim, quando eu comecei com circo, já comecei junto com o Cosmai, né? E a gente, primeiro, eu participei de um espetáculo na Escola Livre, com a dramaturgia do Alexandre Toller, em direção do Marcelo Milan, que é uma figura assim que muito querida pelo pessoal do circo. E depois comecei a treinar mais o mão a mão com o Július. Foi um caminho importante também. Depois treinei com o Angel André Cain, que é nosso mestre assim de mão a mão. E depois entrei para o Cefac, a gente fez um tempinho do Cefac, foi um período muito importante também. E aí a gente se debruçou muito sobre o número. E foi com ele que a gente abriu portas
para trabalhar. Então, um momento muito marcante foi quando nós fomos convidados para apresentar no Circo Zani. Foi uma coisa muito incrível, muita alegria, assim. Foi um momento muito, muito, muito importante para a gente. Ao mesmo tempo que, passado isso, a gente também percebeu que era... Eu falo a gente porque o trabalho é em dupla mesmo, né? Sou eu e o Cosmar, então nós conversamos e decidimos juntos, assim, que caminho seguir. Então, não sei se veio de mim ou dele, tinha oportunidade de entrar para um circo muito bacana, assim. Tinha uma audição um circo muito bacana, o Circo Roda. E aí, no final das contas, a gente optou por não fazer a audição e eu estava escrevendo um projeto, assim, de criação que foi o nosso primeiro espetáculo, que foi o Si Romeu e Julieta, com direção do Domingos. Então, eu joguei na loteria, assim, podia ser contemplada pelo edital para criar o espetáculo ou não, mas eu optei por não fazer a audição e investir mesmo no grupo, assim, no trabalho da companhia, mesmo que fosse um trabalho menor de tamanho, assim, né? Não menos importante, mas que fosse uma coisa autoral, um trabalho nosso e com essa ideia de iniciar o repertório da companhia, né? De ser uma companhia de repertório. Então, acho que falar da minha trajetória e falar de escolhas, acho que essa foi uma escolha muito importante para a gente. E a partir daí, a gente conheceu o Domingos apresentando no Zani, né? Foi um convite da Lu Menin, a Lu Menin que ligou pra gente, foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. E era uma coisa incrível apresentar no circo, você sabe muito bem, né? Aquela energia do circo, foi um aprendizado muito, muito, muito grande. Conviver com esses grandes artistas, foi muito aprendido. Eu percebo assim que eu aprendi muito. Eu não tenho uma formação muito... ninguém tem formação acadêmica do circo, né? Mas eu tenho pouca experiência de um ensino, de um formatão. Eu percebo que meu aprendizado se dá muito nas experiências mesmo, né? Também comecei no circo e logo comecei a trabalhar, assim. Então, eu vivi pouco a experiência de escola, né? Então, essas experiências, os trabalhos mesmo, foram muito, muito importantes. Então, a partir dessa aproximação com os artistas do Circo Zani, surgiu um convite para a gente participar. Nossa, agora eu não lembro o que veio primeiro, assim. Mas acho que foi isso mesmo. O Domingos conheceu a gente. A gente fez uma audição também para um workshop, para um curso que o La Mínima ia dar, e o La Mínima não escolheu a gente, mas a partir do que a gente apresentou nessa audição, o Domingos convidou a gente para participar do espetáculo de variedades do Festival Mundial de Circo. Então a gente foi se aproximando a partir daí, e aí a gente convidou ele para dirigir o Si Romeu e Julieta, e logo na sequência a gente sentiu a necessidade de ter mais um espetáculo para ter mais oportunidade de trabalho, e tinha um trabalho iniciado que era chamava Fabricante de Brinquedos, que era uma cena curta, e aí a gente convidou o Marcelo Lujan para dirigir. E foi uma experiência muito incrível, assim, ele tem um papel muito... Esse trabalho e essa direção do Marcelinho
tem um lugar de muita importância assim das escolhas da companhia, né? A gente, desde então, todos os espetáculos, a gente optou por trabalhar só com o corpo, né? Com a pantomima, e foi a partir desse trabalho com o Marcelinho, assim, e acho que é uma característica muito marcante do trabalho da companhia. Então, o que foi... Eu acho que tudo que a gente fez, eu considero que todas as apresentações, ainda mais com a saudade que eu tô de apresentar com o público, tudo que eu fiz é muito importante, assim, já apresentei dentro de um apartamento, sabe? E nessa experiência que eu falei do Festival Mundial de Circo, eu nunca apresentei para tanta gente, assim, era muita gente, era um mar de gente, foi muito incrível. Também a direção depois do Fábrica de Brinquedos, a gente foi dirigido pela Lu Lopes, que foi também muito... a gente tem isso de escolher pessoas que a gente confia muito para dirigir os trabalhos e se alimentar disso, né? Aprender muito. Então foi outro aprendizado. E também marcante foi quando a gente criou o Íntimo, né? O Íntimo, ele nasceu quase junto com a Dora, com a nossa filha. Eu já tinha, assim, desde o Playground tinha essa intenção de tratar das relações humanas, mas ainda acho que era um lugar incipiente na gente, né? Faltava maturidade, assim, na gente para tratar desse assunto. E aí eu vinha com esse assunto, eu comentei com o Bruno Rudolph, que a gente estava com essa intenção de criar um espetáculo que a gente estivesse em cena, só a gente em cena, né? Sem outros suportes, sem outras técnicas, que a gente trabalhasse só com acrobacia mesmo. E aí o Bruno falou, eu quero dirigir. E aí foi um presente, porque a direção dele foi uma coisa incrível, assim, foi muito... Primeiro que também estava com o PROAC aberto e eu escrevi o projeto, a Dora tinha tipo 5 dias. Eu anotava, isso é muito incrível, eu tinha o caderninho ainda, aquela insegurança de começo de amamentação, e então eu anotava os horários da mamada num caderninho, e nesse caderninho eu escrevi a sinopse do Íntimo, e que é tipo praticamente a mesma sinopse até hoje. Então, por isso que eu falo que nasceu junto com a Dora, né? Então, e também num momento de muita... de uma sensibilidade muito aflorada, né? Por conta desse início de uma nova vida, o início de uma relação modificada entre eu e o Cosmai, né? Uma novidade, assim, um filho, uma coisa muito, muito incrível. Então tem muito sentimento mesmo envolvido na criação do Íntimo, e o Bruno foi assim de uma sensibilidade, uma delicadeza com o momento que a gente vivia, que foi um aprendizado muito grande, assim, né, de como lidar com as situações. Tipo, a gente até tem cena, tem cena que a Dora participou da criação, porque é isso, ela era uma recém-nascida e a gente estreou, ela tinha mais de 1 ano, assim, 1 ano e meio. Então ela ia para os ensaios, bebezinha, só ficava deitadinha lá, e aí tinha exercício de improviso que incluía a Dora no exercício, sabe? Então o Bruno teve esse cuidado, assim, de cuidar da família como um todo, de incluir a família como um todo na criação. E depois ela maiorzinha, ela ia lá, sentava do lado do Rodrigo, um artista incrível, pianista, compositor, que está com a gente no espetáculo, e bagunçava ali no piano dele. Aí uma das músicas tem
tem a interferência dela, assim, na criação. Então, e aí o íntimo foi também muito, muito importante. Nossa, muito, tô falando assim, mas foi realmente, acho que um espetáculo que a gente encontrou uma maturidade artística, assim, né? E com ele a gente participou do Festival Internacional de Circo do Sesc, né? E aí a gente foi assistido por outros festivais internacionais, e a partir daí que surgiu o convite para a gente participar do Trapeze, que é um festival em Reus, não sei falar direito, é uma cidade perto de Barcelona, e é um festival internacional super importante assim na Europa, porque ele abre a temporada de festivais, então tem muitos curadores. E essa foi a experiência internacional que a gente teve e foi muito incrível, assim. E falar do que é ser artista no Brasil passa por essa experiência, assim, porque eu não tinha dimensão do valor do meu trabalho. Eu acho que, assim, aqui no Brasil a gente um pouco... não basta ser artista, assim, a gente tem que falar sobre o que a gente faz, a gente tem que sempre estar falando que o que a gente faz é importante, que o que a gente faz é relevante. Eu não sei se isso é por conta dessa prática de escrever projetos e editais. Então, nós mesmos, não sei, assim, na classe mesmo a gente conhece muito, eu acho, assim, conhece pouco o trabalho um do outro, valoriza pouco o trabalho um do outro. Eu acho que é uma busca, assim, que a gente, que apoio, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Apoio do governo, assim, uma valorização do que a gente faz, não tem, né? Então, acho que a gente precisa se apoiar. E essa experiência que fora foi assim, é muito incrível isso. Eu nunca fui tão aplaudida na minha vida. Eu olhava meio tímida, assim, não, sério, é pra mim. Então, e aqui eu tô sempre assim, nesse lugar, assim, olha... Vocês já pararam para pensar como é a vida de um artista? Glamour, brilhos, paetês, natureza, alegria. E como um artista se prepara para poder trazer essa ilusão para suas vidas? Eu vim aqui para falar sobre reciprocidade. Estamos em pleno 2021, no auge de uma pandemia. E os artistas estão em casa hoje trabalhando, construindo novas realidades, novos cenários por trás dessa tela. Como você enxerga a sua reciprocidade, a sua troca do alimento da alma que o artista te traz? Eu vim aqui para passar o meu chapéu. Eu vim falar para você quanto vale o show, quanto vale o trabalho de um artista. É claro que a gente não está falando aqui de Julia Roberts, Robert Redford, Caetano Veloso. Estamos falando das artistas de circo que hoje estão em suas casas, construindo os seus pequenos matriarcados, as suas pequenas ilusões. E eu vou deixar aqui para vocês o nosso número da conta para você ser o nosso colaborador. Com quanto você quiser. Quanto vale o show? Quanto vale a alegria que traz um artista circense para suas vidas? Enfim, acho isso tudo muito cansativo. Acho que essa energia meio desperdiçada, assim, que a gente podia estar... A gente, enquanto artista, né? Podia estar usando para criar mesmo, para ser criativo, para entregar para a sociedade aquilo que a gente sabe fazer, né? O que a gente... nosso ofício, assim. Enfim. Aí, também pensando cronologicamente e contando um pouco, falando de trajetória, né? Depois do íntimo, a gente... essa vontade veio mais do Cosmai
de expandir a companhia, né? De ter uma experiência com mais pessoas, envolvendo mais artistas no palco, porque todos os espetáculos nossos são em dupla, né? Exceto o primeiro, que foi o Se Romeu e Julieta. Então o Cosmai queria, e a gente vinha de uma experiência de estar dando bastante oficina de mão a mão, e aí eu via muita gente talentosa e que passava e passava, né? E tanta gente boa, então as pessoas passavam e eu percebia que durante a oficina, era coisa de um mês, assim, as pessoas evoluíam muito e depois, por conta de não ter um espaço de prática permanente, ficava tudo meio solto, até regredia um pouco. Então o Bloom nasceu desse desejo assim, de juntar a gente para treinar e construir alguma coisa, e construir um espetáculo, né, de acrobacia coletivo. Quase como que uma continuação do íntimo, né, da nossa relação, saiu um trabalho e como é que a gente se relaciona com outros artistas e amplia o que a gente faz. Oi, meu amor. Eu tô gravando aqui uma coisinha, vem cá comigo. E a experiência de... Então, eu escrevi um projeto para realizar uma oficina mais longa, né? Então foram 3 meses que eu e o Cosmai demos oficina para 18 artistas em diferentes níveis. Tinha gente começando mesmo numa mão, tinha gente mais desenvolvida. E a partir daí a gente selecionou 5 pessoas para continuar num processo criativo para criar o espetáculo, né? Esse projeto, assim, a princípio era só uma ideia de convidar pessoas que já praticavam mão a mão e a gente falou, puxa, será que nosso papel, nossa importância não é justamente juntar mais pessoas e experimentar, fazer essa experiência de um trabalho mais continuado? E eu acho que foi muito enriquecedor, assim, tanto para gente, para mim, para o Cosmai, para a companhia, La Mala, quanto para quem participou, né? E aí depois seguimos para a criação do espetáculo. E nessa criação, a princípio, de cara, assim, a gente escolheu também, foi uma escolha de percurso, né? Que a gente sempre trabalhou com diretores convidados, que a gente assumisse novos papéis, né? Então, eu e o Cosmai assumimos a direção do trabalho. E no meio do percurso, assim, eu senti bastante dificuldade de dirigir. Um pouco por estar ao lado, assim, agora eu vou contar a real, assim, um pouco por estar ao lado de um homem. E diante do grupo sentia realmente dificuldade, assim, de estar nesse lugar de coordenação, de direção, de estar à frente, né? Mas ao mesmo tempo também descobri uma potência em mim e escolhi trabalhar com isso, assim, que foi escrever o espetáculo, né? Escrever imagens, né? Porque é um espetáculo de acrobacia, sem texto. Então eu compus a dramaturgia do espetáculo e escolhi sair da direção, e o Cosmai faz muito bem. Ele tem uma coisa mais prática de comunicar e ser muito objetivo na comunicação, e eu sou mais viajada, assim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu encontrei um lugar de potência, de prazer no que eu faço, do que eu fiz, né? E de satisfação também com o resultado
ter criado o espetáculo, de ter... Eu enxergo como desenho, né? Escolhas, como se escreve em movimentos, né? Então, são escolhas estéticas de ritmo, e acho que foi muito prazeroso para mim. E como eu disse, assim, sou muito satisfeita com o resultado. E acho que tem uma boa parte de mim, assim, nesse trabalho, nesse lugar, assim, adorei fazer, e é um lugar que eu tô querendo me debruçar mais, assim, sobre escrita dramatúrgica de espetáculos circenses. Acho que contei o que... Nossa, eu falei bastante, né? Mas acho que é isso. Dani, te agradecer muito por esse espaço. Como eu venho dizendo, assim, a gente precisa muito trocar mais ideia, conversar. Tenho muita vontade de trocar mais ideias sobre o processos criativos mesmo. Estou muito aberta a isso. E é isso. Um beijo, minha amiga. Vamos nos falando, nos conectando da forma que... e também agora eu lembrei de outra coisa também importante, que diante da pandemia foi preciso fazer uma adaptação do espetáculo Bloom. E aí eu fiz essa adaptação para um formato virtual, né? A gente fez o Bloom se transformou num espetáculo híbrido, assim, com cenas ao vivo e cenas gravadas. E como resultado, achei que foi uma experiência bastante rica para o momento que o espetáculo ganhou o espetáculo fala sobre encontro, né? No momento que a gente se vê impossibilitado dos encontros presenciais. E aí acho que o espetáculo também ganhou um discurso, um lugar importante de uma valorização sobre esse assunto, né, do encontro. Eu acho que, não sei quem assistiu, ele foi só ao vivo, mas tô querendo muito que a gente consiga fazer de novo o espetáculo. Então é isso. Beijinho. Marina, minha amiga, eu quero te agradecer por esse encontro, por essa possibilidade de encontro, por abrir sua vida, por expor com tanto amor a sua realidade. E eu desejo que a sua realidade inspire novas realidades nesse feminino, nesse mundo das mulheres que estão descobrindo suas superpotências. Um grande beijo e até a próxima. Que seja eterno enquanto dure.